Pode entrar. Pode. Pode. Sem o direto? Tudo bem, então vamos. Bom dia! Está no ar o PN7 em Pauta. E na edição de hoje você vai ver as principais notícias com o Giro Panorama, uma entrevista especial sobre violência contra as mulheres com a doutora Sabrina Rampazzo, juíza de direito e com experiência ínfima em relação a esse assunto. Também com a Tenente Coronel Selma, que vai trazer para nós aspectos sobre a segurança pública em relação a esse assunto. Vamos começar com o Giro Panorama. Bom dia, Luiz Antônio. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais do Portal Panorama. Está começando o giro de notícias com as principais informações de Jataí região, trazendo os fatos que impactam diretamente a nossa comunidade. Fique conosco. Furto em depósito de gás. A Guarda Civil Municipal de Jataí prendeu um homem suspeito de furtar um depósito de gás na madrugada de sexta-feira. O crime causou danos à cerca elétrica e ao escritório do estabelecimento. Após a análise de imagem, o suspeito foi identificado, localizado na região central. Confessou o furto e o celular levado foi recuperado. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia e também investigado por outros furtos recentes na cidade. Operação integrada. Na sexta-feira, forças de segurança e órgãos de fiscalização realizaram uma operação integrada em Jataí, com mais de 300 abordagens em bares, lounges e casas noturnas. Durante a ação, um homem de 29 anos que estava foragido da justiça foi localizado em um estabelecimento no setor Campo Neutro e conduzido para cumprir mandato de prisão. Acidente de trânsito. No último sábado, por volta das 23h30, o acidente foi registrado no cruzamento da rua Joaquim Cândido com a rua Riachuelo, via sinalizada por semáforo. Duas mulheres ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas para a unidade de saúde médica. Violência contra a mulher. Ainda na noite de sábado, um homem foi preso em flagrante por violência psicológica contra a mulher e desobediência. A Guarda Civil Municipal atendeu a ocorrência, conduziu o suspeito à delegacia, onde a prisão foi confirmada pela autoridade policial. Embriaguez ao volante. Na manhã de domingo, por volta das 8 horas, um condutor foi detido no setor central, após ser flagrado dirigindo em velocidade incompatível com a via, com som e volume excessivo e avanço de sinalização. O teste do etilômetro apontou 0,75 de álcool acima do permitido por lei. Ele foi encaminhado à delegacia e autuado. O veículo foi removido ao pátio. Portal Panorama. Informação com responsabilidade. Tornamos com a doutora Sabrina Rampazzo, juíza de direito, com extensa atuação na área de violência doméstica, com juizado de violência domésticas. Doutora, eu até utilizei um termo errado no nosso início aqui, falei um ínfimo, mas muito pelo contrário. A sua atuação ela é extensiva, a sua atuação já é muito importante para Jataí, e eu gostaria das suas considerações iniciais, inclusive fazendo comentários sobre uma premissa que me foi trazida essa semana. A lei, ela é mais forte que o agressor? Nós temos uma das 3 leis mais avançadas do mundo. Então, é para dizer que instrumento nós temos, né? O que nos falta para talvez reduzir esses índices é colocar em prática da forma como ela exige ali, né? E ela vai exigir, principalmente dos entes públicos, né, União, estados e município, uma atuação muito forte em políticas públicas, que eu acho que hoje é o que falta, né? Responsabilização penal nós temos tido, lei do feminicídio, várias leis, né, que recrudescem sobre a violência doméstica, que endurecem, né, na intenção de prender, punir o autor da violência, mas ainda nós precisamos focar nas políticas públicas de prevenção. Por quê? Para a gente evitar o feminicídio, para a gente evitar a ameaça, a lesão corporal, para que as mulheres sejam livres realmente, e aí comemorando ou não, dia 8 de março, né, eu não sei se a gente comemora ou se a gente fica triste com as notícias o tempo inteiro, de mulheres mortas, estupradas, de todas as idades, idosas, crianças, né?
Então, assim, eu acho que nós precisamos de mais prevenção, mas nós temos uma lei extremamente eficaz, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Doutor, e assim, muitas mulheres não sabem que o que elas vivem é crime. Aonde termina uma briga de casal e começa uma situação de violência? Então, eu acho importante a gente falar para as mulheres, sobre violência, porque a gente atrela muito a medida protetiva e a proteção da mulher a um crime, como se fosse uma venda casada. Ah, se você fizer isso, aí sim é que eu posso pedir a medida protetiva. Quer dizer, a gente não precisa disso tudo. Às vezes a gente pensa, que há necessidade de que aquele fato praticado por aquele autor seja tipificado como crime no Código Penal. Mas a Lei Maria da Penha, ela vai muito além. Ela fala em violência. E violência nem sempre vai ser crime. Nós não vamos ela não vai estar tipificada no código, mas é violento. Então, falas como você é um lixo, você não vai conseguir nada sem mim, ou o uso do dinheiro como instrumento de controle de poder, no momento de uma separação, por exemplo, o sujeito utilizar ali você não vai receber nada. Então, isso às vezes não vai ser crime no Código Penal, mas isso é violência patrimonial. E a lei traz 5 tipos de violência, né? Física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. São violências em que muitas vezes nós não vamos encontrar um tipo no código. Então, não há necessidade de termos, nessa briga, como você disse, uma situação de um tipo penal previsto no Código Penal. Mas certamente nós vamos ter falas, nós vamos ter intimidação, nós vamos ter talvez ridicularização, constrangimento, humilhação, e isso vai caracterizar muitas vezes a violência psicológica, embora não o crime de violência psicológica no Código Penal. Mas aí a mulher ela pode, por exemplo, procurar uma delegacia e pedir uma medida protetiva. Então é importante que as mulheres entendam que não é só uma briga de casal, que a gente escuta muito, Uhum. ou falas como ele não bateu em mim, ou e muitas vezes o homem fala, mas eu não fiz nada, eu não a agredi. E a gente precisa realmente desmistificar a violência física como sendo a única e a existência de um crime para que essa mulher peça ajuda. E, doutora, os números de hoje refletem um aumento na violência doméstica ou medo de denunciar? Eu acho que são as 2 coisas. Eu acho que a credibilidade do serviço faz com que as mulheres se sintam encorajadas a procurar ajuda, né. Então é achar que resolve que faz com que a mulher se mobilize, porque não é fácil denunciar. Se você achar que denunciar não vai dar em nada, ou que pedir uma medida protetiva não resolve nada, ou que medida não serve para nada, essa mulher vai realmente continuar eh, congelada pelo medo e não vai fazer absolutamente nada. Mas nós temos sim casos de prisões em flagrante em que não foi a mulher que solicitou ajuda, né? E aí nós temos esse caso em que não foi a mulher que denunciou, não se trata necessariamente da credibilidade do serviço, né, sendo Uhum. em foco, mas um vizinho que chamou a polícia, ou a polícia estava passando na porta quando ela sai machucada, ou o filho liga para a polícia, o que é muito triste, né, as crianças se envolvendo diretamente numa situação de violência. Então, nós temos, acho que, os 2 fatores que fazem com que os números sejam cada vez maiores, não a nível de Jataí, nem de Goiás, mas a nível de Brasil. Uhum. Considerando que o medo, ele é o maior auxiliar do agressor, ele é o maior trunfo dele, quais são os mecanismos hoje que a lei traz, que o juizado de violência pode utilizar para evitar que a mulher que denuncie continue correndo risco ou sofra uma represália do agressor? É. E aí, esse que você disse, o medo, é o primeiro fator pelo qual as mulheres não denunciam. Foi muito importante você ter trazido isso, porque são pesquisas feitas com mulheres que sofrem violência doméstica pelo Data Senado, desde 2019, apontando por que que a mulher não sai de um relacionamento abusivo, por que que essa mulher que sofre não sai. E a maioria delas disse por medo, né? Em segundo lugar, por dependência financeira em relação ao autor da violência, e também, às vezes, por achar que não vai resolver, e em terceiro lugar, por não querer criar filhos sozinha. Mas o medo, sim, ele é um grande aliado de quem pratica violência, é um trunfo, e que faz com que a mulher fique congelada pelo medo. Congelamento é uma das reações numa situação de perigo, mas não vai ser a melhor numa situação de violência doméstica, né? A mulher, quando ela permanece em silêncio,
ela corre muito mais riscos do que a mulher que pede ajuda, e a gente precisa falar sobre isso. Porque quando a gente vê as notícias de feminicídio, principalmente as notícias de feminicídio, que é o ápice da violência, é a morte da mulher. Quando a gente olha, muitas vezes a pessoa que narra o feminicídio, ela não narra as violências que essa mulher já sofreu. E é importantíssimo a gente dizer que as mulheres que estão morrendo, 70% das mulheres mortas, nunca procuraram ajuda. Estão congeladas pelo medo, silenciadas pelo medo. Então a gente precisa realmente dizer que as medidas protetivas de fato protegem, e que a mulher vai se sentir muito mais segura, e a possibilidade dela ser salva é muito maior com a medida protetiva do que sem ela. Trazendo dados, por exemplo, de Goiás, do ano passado, 2025, nós tivemos 60 feminicídios no ano passado no estado de Goiás, um número que superou o de 2024. E analisando essas 60 mulheres que morreram, apenas 7 delas tinham medidas protetivas. 2 delas já tinham retomado o relacionamento com o agressor. 5 efetivamente estavam com as medidas vigentes, válidas. Mas por que eu trago isso? Para a gente tirar do imaginário da população de que medida protetiva não resolve, de que denunciar não resolve, resolve. Tanto resolve que a maioria das mulheres que viraram estatística, elas não tinham nenhum tipo de recurso protetivo, elas não tinham procurado ajuda, elas, como você disse, estavam congeladas pelo medo do agressor, e aí ela realmente não fez nada e veio a virar estatística. Foi muito feliz na resposta, até trouxe o gancho para o meu próximo questionamento em relação a essa questão das medidas protetivas. Existe aquela ideia errada de que a medida protetiva seria só papel, que decisão judicial em geral, não só no âmbito da violência doméstica, seria só papel. Especifique para nós, por favor, quais são hoje as ferramentas que o juizado tem para manter esse agressor longe da vítima depois que há essa denúncia. Então, quando a mulher denuncia, geralmente ela já vai pedir uma medida protetiva, né? E aí essa medida vai afastar o autor da violência dela, vai impedir, por exemplo, o contato por qualquer meio de comunicação, vai proibir ele de frequentar locais que essa mulher frequenta, vai retirar a arma de fogo se ele tiver algum tipo de arma regular, mesmo que regular ou irregular. Vai regulamentar, por exemplo, pensão para os filhos, porque ela tem direito, as crianças têm direito no momento da violência e da separação, essas crianças não podem ficar à mercê. Às vezes essa mulher vai receber alimentos também. Essa mulher pode ser afastada do trabalho, por exemplo, se ela não tiver condições nem físicas nem psicológicas de trabalhar, sem prejuízo do vínculo trabalhista. Então ela pode ser afastada por até 6 meses, essa também é uma medida protetiva. Então existem várias medidas que a gente toma ali para que essa mulher não sofra mais nenhum tipo de violência. Mas não só as medidas protetivas, como você disse, é um instrumento e muito eficaz, né? A gente precisa dizer isso, que as mulheres que estão com medidas não são as que estão morrendo. A gente precisa enfatizar isso o tempo inteiro. E além das medidas, nós temos outros recursos, né, tecnológicos que sejam. Nós temos o monitoramento eletrônico e o botão do pânico, que é a tornozeleira, que o autor vai usar e a mulher fica com o botão à disposição. Se houver aproximação, o botão vai vibrar e a tornozeleira vai apitar. E aí a central que faz esse controle ali por GPS 24 horas desse autor de violência, ela vai ser acionada, seja ligando para ele falando que ele tem que sair de lá, seja efetuando a prisão dele em flagrante. E temos a prisão também, né? O sujeito que ele descumpre a medida protetiva, ele vai estar sujeito a um crime em flagrante. Ele pode ser preso em flagrante, o sujeito que descumpre. E não só a prisão em flagrante, mas a prisão decretada pela justiça também. Porque é como se a mulher estivesse dizendo, olha, a medida sozinha, se com isso garantir que a mulher fique totalmente livre, né, e sobreviva, né? Esse é o nosso objetivo ali. E eu gostaria até de deixar claro, eu gosto sempre de frisar, e eu gostaria inclusive dessa avaliação da senhora, dessa confirmação, que a medida de prisão é uma situação séria e que ela não vai cessar, ou ela não vai ser uma brincadeira, não vai ser, ele dormiu no presídio hoje, amanhã está solto, vai ser uma situação que realmente vai colocar esse agressor numa condição onde ele não vai conseguir atingir essa vítima. Exato. O descumprimento de medida protetiva, ele se tornou crime justamente pelo legislador entender que não se aceita o descumprimento de medida protetiva.
E em 2024, final de 2024, nós tivemos também um aumento da pena do crime de descumprimento de medida protetiva, né? Então, antes era um crime de detenção, hoje ele é de reclusão, a pena máxima hoje é 5 anos. Por quê? Porque é o legislador dizendo, nós não aceitamos o descumprimento de medida. Então, hoje, quem descumpre uma medida sequer vai ter direito de sair pela porta da frente de uma delegacia porque foi arbitrada uma fiança. Não se pode arbitrar fiança nesse caso, pelo delegado, ele precisa vir a juiz numa audiência de custódia. E numa audiência de custódia, o juiz e o promotor vão verificar os riscos e provavelmente esse sujeito não vai, descumprindo uma medida, sair para praticar qualquer outra coisa em desfavor dessa mulher. E um dos instrumentos é a tornozeleira, o outro inevitavelmente, permanecer preso, já que ele foi preso em flagrante, permanecer preso. Então, não, o descumprimento da medida protetiva não é tolerado. Por que que eu gostei de frisar essa situação com a senhora? Porque sempre existe aquela ideia errada, e sempre é muito difundida, e fala na nossa região aqui mesmo, não vou nem colocar a nível de Goiás, Brasil, que quando o agressor fala, não, isso não vai virar nada, a hora que ele volta da delegacia você vai ver. Então, assim, até usando desse aspecto, quando as palavras, quando o controle emocional se tornam tão grave quanto um soco. É, a violência psicológica, eu sempre falo que a violência psicológica que a mulher sofre é como se fossem as rachaduras de uma casa. Ninguém vê, mas elas estão lá. E à medida que essas rachaduras aumentam, compromete toda a estrutura. E geralmente a violência psicológica ela vem como um pano de fundo para que as outras violências aconteçam. Então a mulher realmente ela passa a acreditar que aquele homem é tudo, que eu não vou conseguir realmente nada sem ele. Então, as palavras ditas por ele acabam soando e ressoando para essa mulher como algo verdadeiro, e realmente eu não vou conseguir nada. E nisso a mulher já foi isolada dos amigos, dos parentes, ela já está afastada da sua rede de proteção, e aí nós temos um perigo muito maior para que esse autor vá praticar outras violências, não só psicológicas, para que essa mulher continue ali sob o controle, né, e posse daquele sujeito, e aí vai inevitavelmente chegar a um feminicídio. Então é importante a gente falar da violência psicológica, porque ela é pouco falada, muitas mulheres não se percebem vítimas dela, porque desconhecem, né, mas a violência psicológica ela vai ser tudo aquilo que atinge a autoestima da mulher, né, é o xingamento, é o falar que você não vale nada, você não consegue nada sem mim, é o isolamento em relação a familiares e amigos, é o constrangimento quando ela está num ambiente de trabalho ou com amigos, a ridicularização, a humilhação, é aquela mulher que vai se sentindo cada vez menos. E eu sempre falo para as mulheres, como é que você se sente ao lado dele e longe dele? A sua família percebe diferença quando você está ao lado dele e sem estar ao lado dele? Quer dizer, a mulher ela vai minguando, ela vai murchando, igual uma flor mesmo que murcha, e fica ali naquele relacionamento. Ela está mais triste do que alegre. Isso já é sinal de violência psicológica acontecendo, e a família e os amigos precisam estar atentos para se colocar ali como uma fonte, né, uma rede de acolhimento, para que essa mulher possa realmente falar. Porque quanto mais afastada ela está das pessoas queridas, de terceiros, mais ela acha que aquilo é normal e de normal não tem nada. E esse é o grande problema da violência doméstica. Durante muitos anos se naturalizou muitas violências contra as mulheres. E tudo aquilo que é naturalizado, ele se torna invisibilizado. A gente não consegue ver o que é natural. Né? E é por isso que a gente precisa desmistificar e trazer aqui à tona o debate para falar das violências, para que as mulheres que estejam ouvindo elas percebam, nossa, mas eu escuto esse tipo de coisa, ou isso acontece comigo, né? Ou já aconteceu, porque é só a mulher se percebendo nesse lugar também que ela tem condição de pedir ajuda. Enquanto ela achar que o que acontece com ela é normal, ela não vai fazer nada. Eu não sei se a senhora tem a mesma percepção que eu, mas para mim, após a violência psicológica, para mim seria mais uma das mais graves, lógico. Sempre temos a violência física, mas vamos colocar essa violência de controle. Para mim, a psicológica seria hoje a maior delas. E, em segundo lugar, eu sempre classifico a violência patrimonial. A senhora vê dessa mesma forma? Como que a senhora vê essa natureza de violência em relação a esse controle sobre a vítima? Então, a violência doméstica ela vai se valendo de vários artifícios, né? A patrimonial é justamente o sujeito que detém a maior parte ou todo o patrimônio e ele vai utilizar disso justamente como uma forma de controle em relação
à mulher, né? Para mantê-la na dependência econômica dele, e dependente economicamente, essa mulher também não vai ter condição de ir embora. Esse é o segundo motivo, trazido pelo Data Senado, de por que as mulheres não saem de um relacionamento, e a maioria delas disseram: não saio desse relacionamento abusivo porque eu dependo financeiramente dele. Então, como é que minimamente eu vou me preocupar com segurança se as minhas necessidades básicas não estão atendidas? Se eu denunciar, eu vou passar fome. E não só eu, mas os meus filhos, porque isso foi dito o tempo inteiro pelo sujeito, né? Então, o dinheiro como instrumento de controle, como instrumento de poder, essa é a violência patrimonial, muitas vezes invisibilizada também, e que vai atingir aí as classes mais altas, né? Dois exemplos que nós tivemos aqui corriqueiros, de violência doméstica, mas não envolvendo marido e mulher, mas familiares. Nós tivemos o caso da Larissa Manoela, por exemplo, em que ela traz à tona os pais tendo um controle total do patrimônio dela. Isso é violência patrimonial. Ana Hickman, né, quando ela vem narrando uma violência patrimonial, e é interessante o caso da Ana Hickman, porque depois que ela relata a violência patrimonial é que se foi ver que ela já tinha sofrido outras, né? Aparece vídeo dela machucada, com roxas, os internautas, né, mostrando esses vídeos anteriores dela machucada, e às vezes violência psicológica acontecendo ao vivo, quando ela fazia uma live, e o sujeito estava lá dizendo que o peito dela era caído, que ela precisava fazer uma lipo, que ela não estava bonita. Então ali era violência psicológica sendo retratada ao vivo, né? Então é importante a gente trazer, sim, a violência patrimonial, que é outra violência também muito naturalizada. A senhora nos trouxe um gancho bastante importante em relação a esse caso da Ana Hickman. O ex-companheiro dela, o ex-marido dela, sempre alegava que a denúncia era falsa. Existem mesmo denúncias falsas? Ou esse é mais uma artimanha do agressor? Então, esse é um tema extremamente melindroso, né? Porque existe até projeto de lei em andamento para se punir uma mulher que vai denunciar uma situação de violência doméstica. Olha só, se nós temos mulheres morrendo, se nós somos o quinto país que mais mata mulheres, né? Jataí está entre as 100 cidades brasileiras mais violentas. Goiás ocupa a nona posição. Em 10 anos, 2015 a 2025, quer dizer, 10 anos de lei de feminicídio, nós tivemos aumento de 316%. 2025 superou 2024 em feminicídios no Brasil. E aí nós temos condição, com esse cenário, com esses números, de dizer que as mulheres estão indo mentir na delegacia? Será que uma mulher ela vai ter o hobby ou a vontade de sair de casa para denunciar o pai dos filhos dela, o marido, para quem ela abriu as portas da casa, da vida dela, que ela vive 30 anos que seja, uma pessoa com quem ela tem vínculo de afeto, ela vai ter coragem de sair da casa dela, vai ter um hobby de ir na delegacia denunciar o sujeito? Que interesse ela tem? E assim, eu sempre falo que isso é mito, porque as mulheres, muitas vezes, quando elas pedem as medidas, elas falam: eu não quero que ele seja preso. Isso está no raio. Elas falam assim: eu não quero que ele seja processado. E muitas vezes elas voltam atrás, seja no relato delas em audiência, seja no pedir a medida protetiva, ela revoga. Por quê? Por afeto. E aí eu vou dizer que essa mulher está mentindo ou mentiu em algum momento? Não. E nós precisamos realmente reforçar a credibilidade da fala da mulher. Nós não temos estudos sobre denúncias falsas que chegam à justiça. Mas na Espanha fez um estudo, país muito parecido com o Brasil, né? Nós temos, né, muita afinidade, e aí a quantidade de mulheres que procurou a justiça para mentir é 0,04%. É ínfimo. Se a gente multiplicar isso, trazer a nível de Brasil, nós também vamos ter um número muito pequeno. Então essa não é a regra. Então, se não é a regra, nós não precisamos trabalhar com ela, e nós não precisamos de projeto de lei nesse sentido, até porque o crime de denunciação caluniosa já existe no Código Penal. Trazer um tipo penal para a mulher é falar: continue calada e continue morrendo. Não rola. Eu gosto sempre de avaliar que, apesar de ser bastante importante o serviço feito pelo Legislativo, vamos colocar hoje numa escala federal, que eu mais gosto de citar, muitas das vezes um projeto nesse sentido tem mais um caráter eleitoreiro. Então, assim, eu acredito que falta uma percepção mais aqui na base, vamos só fazer porque está certo, não vamos fazer porque isso aqui vai me trazer um retorno. E aí, considerando essa nossa percepção, hoje, uma mulher que está nos assistindo agora, que ela está em situação de violência, o que é o primeiro passo que ela pode tomar para buscar uma medida jurídica que venha proteger ela?
Então, a mulher que passa por uma daquelas 5 violências previstas na lei, que não necessariamente tem que ser crime, essa mulher não necessariamente vai ter que ter prova, tá? Quem tem que colher as provas é o delegado, não é papel dela sair recolhendo. É lógico que se ela tiver, a pessoa vai perguntar: a senhora tem print, a senhora tem conversa, a senhora tem vídeo, a senhora tem testemunha, e ela vai dizer, porque esse é o papel dela ali. Mas a declaração dela por si só, a lei já diz. Basta a declaração dessa mulher de que sofreu uma das 5 tipos de violência previstos na lei, ela procura qualquer delegacia, não só a delegacia da mulher, mas qualquer uma, e faz um pedido de medida protetiva de urgência. E esse pedido é analisado em 24 horas. Por quê? Por conta dos índices de feminicídio que nós temos. Então, o tempo é muito importante. E nós trabalhamos ali com o tempo. Precisamos ser rápido para garantir que essa mulher permaneça viva. Então, se ela sofre algum tipo de violência, ela pode procurar a delegacia. E tem mulher que não quer a delegacia, né? Aqui no Jataí mesmo, ela às vezes vai no fórum e vai ser ouvida ali de forma reservada também, por um servidor nosso, e vai fazer o pedido de medida protetiva da mesma forma. Então, isso eu acho muito importante. Queria até que a senhora ou me corrigisse ou falasse que a minha percepção está correta. Eu vejo que já está aí hoje na vanguarda de medidas, de parcerias do Juizado de Violência Doméstica, tanto em relação a outras entidades, quanto a Polícia Militar, quanto o GCM. A senhora também enxerga que hoje nós temos aqui uma estrutura melhor para o atendimento à mulher do que na maioria dos municípios goianos? Sim, sim. Eu acho que Jataí é uma cidade que às vezes o feminicídio ele ronda, ele está aqui na região, assim, em volta, mas a gente ainda está conseguindo, com toda essa rede, fazer um trabalho coeso, integrado. A rede aqui é muito forte, tem muitas parcerias, temos muitos recursos, né, no sentido de pessoal, de viatura, segurança pública, o hospital trabalhando com um braço ali, os CREAS, os CRAS, o Centro de Referência da Mulher Brasileira, quer dizer, poucas cidades têm centro de referência. Poucas cidades têm uma secretaria da mulher, né? Então nós estamos sim à frente. E veja bem, mesmo estando à frente, nós precisamos de mais, né? E mais de que, como a gente falou aqui no início, prevenção. Prevenção aonde? Nas escolas. Prevenção na forma de educar os filhos também, ensinar os pais a educar melhor os filhos, falar com os homens nas empresas onde eles mais estão, seja do agro, que nós temos muito aqui, seja da engenharia. Não dá para a gente continuar falando de violência doméstica e somente trazer o slogan mulher denuncie. Porque quem está praticando a violência são geralmente homens e a gente não está falando com esses homens. E aí a gente precisa realmente começar a trabalhar de forma preventiva nisso. E nesse retrospecto que a senhora trouxe, que assim, hoje estamos à frente, mas ainda falta bastante. O que a senhora vê hoje em relação à estrutura, em relação a facilitar que o juizado e seus parceiros possam fazer um melhor trabalho com mais resultado? O que a senhora vê hoje que precisaria? Eu acho que a gente precisa de políticas públicas, não só a nível de Jataí, mas a nível de Estado e da União, né? E para a gente fazer política pública, a gente precisa colocar isso como objetivo desses entes federados e trazer recursos públicos. E aí são políticas públicas nas escolas, nas faculdades, falar com esses homens nos locais de trabalho dele, palestras, né? Mas eu ainda aposto que, para mim, educar vai ser É a melhor chave. saída. É a melhor saída, mas isso a longo prazo. Então, realmente atuar nas escolas, com as crianças e adolescentes, fazer um trabalho de conscientização com os professores, para que os professores mudem a forma de educar, de ensinar as crianças nas salas de aula. Eu acho que ali sim nós vamos atingir, né, melhores resultados a longo prazo. Para nós, é visível que a senhora tem uma afinidade com essa área do direito. E eu gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais, também especificando para nós de onde vem esse amor a essa causa. Então, eu acho que é porque eu gosto muito do que eu faço, independentemente do lugar que eu estou, né? Então, assim, eu acho que a violência doméstica, quando eu cheguei aqui, acho que eu pensava igual a maioria das pessoas, né? Que era algo de pouca importância, que muitas vezes a culpa era da mulher. E aí, quando a gente vai estudar sobre a violência doméstica, a gente vê que a gente trabalha com algo que vai muito além do direito, né? E aí vai exigir muito de nós que estamos ali no juizado, um trabalho de base, um trabalho de entendimento na sociologia, de neurociência. Então, a gente vai buscando em outras áreas para a gente poder atuar de forma eficaz nessa área. Então, eu acho que isso motiva muito a gente. Trabalhar com uma coisa só, especializada,
faz com que a gente se especialize. Especializando, a gente amplia o olhar. E ampliando o olhar, a gente se torna, né, uma pessoa que vai ter um trabalho, fazer um trabalho maior e às vezes de visibilidade, né, que as pessoas olham e admiram, né, mas assim, sem os parceiros, sem o juizado, sem a parceria que tem hoje, também não faz o trabalho que faz, né, é um trabalho de muitas mãos. Mas eu gosto muito da temática porque eu vejo na temática algo muito importante. E acredito que por ser mulher, né, estar aqui e dar voz para mulheres que não têm voz, para mulheres silenciadas, isso para mim também tem uma importância muito grande, né? Romper barreiras. E quando eu falo de barreiras, são barreiras culturais. Então não é fácil, é um trabalho difícil. É muito difícil você ir contra preconceito e contra uma cultura, e eu sempre falo que ali, às vezes, eu desagrado os dois lados, mulheres e homens, porque às vezes eu vou ter que, para protegê-la, desagradar ou Sim. não acatar a vontade dela. Mas é um trabalho de muito cuidado e muito amor. Doutora Sabrina, para nós é sempre bastante importante tratar desse assunto. Para mim, em especial, foi um prazer receber a senhora, principalmente no nosso primeiro programa. A senhora já é a nossa entrevista de estreia. Então, muito obrigado. Estaremos sempre à disposição para recebê-la aqui. Eu que agradeço, obrigada pela deferência, pela honra de estar aqui iniciando esse primeiro episódio, né, de muitos, e desejo sucesso, né? Eu falo que a mídia é um grande parceiro, a mídia é o quarto poder, né? Eu sempre falo isso. E o trabalho de vocês de divulgar isso aqui é fenomenal, e talvez estamos falando aqui, com certeza, de algo que vão trazer frutos, né, aqui para nossa cidade. Assim esperamos que seja. Retornamos com o nosso PN7 e vamos para um giro de notícias. E logo após, estaremos com a Tenente Coronel Selma, que vai trazer para nós um retrospecto da segurança pública em relação a esse mesmo assunto. Então, vamos ao Giro Panorama. Exportações de carne bovina inicia 2026 em ritmo recorde. O Brasil começou 2026 com desempenho histórico na exportação de carne bovina, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Exportação de Carne. O país embarcou mais de 260 mil toneladas em janeiro, com uma receita superior a 1,4 bilhão, registrando o melhor início de ano da série histórica. A China permanece como principal destino de proteína brasileira, seguida pelos Estados Unidos, reforçando a liderança do Brasil no mercado global. O resultado fortalece a cadeia pecuária nacional e influencia diretamente o preço da arroba, o ritmo de abate, o planejamento de confinamento e as estratégias de exportação ao longo de 2026, especialmente em estados com forte produção, como Goiás. Conflito no Irã acende alerta ao agro brasileiro. O portal Panorama preparou uma análise sobre o reflexo da escalada de conflito no Oriente Médio para o agronegócio brasileiro. Embora o comércio entre o Brasil e o Irã não represente parcela significativa na balança comercial, o país é relevante para a exportação de milho e o fornecimento de fertilizantes, como a ureia. A instabilidade pode elevar o custo logístico, pressionar o preço dos insumos e aumentar a volatilidade das commodities. O setor acompanha o cenário com cautela, atento aos impactos nas próximas safras e no contrato de exportação. O agro em 2026 com foco na gestão. O agronegócio brasileiro inicia 2026 em um ambiente mais desafiador, no qual gestão eficiente pesa mais do que aumento de produção para garantir rentabilidade. Com o crédito mais caro, custo elevado e maior exigência na sustentabilidade e rastreabilidade, produtores precisam intensificar o controle financeiro, planejamento e análise de risco. Clima, câmbio e cenário internacional seguem influenciando diretamente nas margens. Em 2026, a organização estratégica será determinante para manter a competitividade do setor. É com você, Luiz Antônio. De programa, quando a gente tem link externo, estamos sempre passíveis de alguma dificuldade de comunicação. Não foi diferente para nós. Amanhã estaremos de volta, estaremos com o Tenente Coronel Selma mais uma vez. Foi mais uma vez um prazer receber vocês. Para nossa abertura de hoje, ter a doutora Sabrina Rampazzo foi incrível. E amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Muito obrigado.